Diário do Noroeste, há 66 anos contando a história da região, do Paraná e do Brasil. Hoje o nosso convidado é um destacado médico de Paranavaí. Em 2016 foi candidato a vereador, um dos mais votados, novamente muito bem avaliado em 2020, reeleito. Presidente da Câmara a partir de 2021 e hoje abraça um desafio ainda maior de ser pré-candidato a deputado estadual. Recebemos hoje o Dr. Leônidas Fávero Neto, um médico, como já disse, conceituado e uma pessoa muito conhecida no setor da saúde e nos segmentos sociais de Paranavaí. Dr. Leônidas, muito obrigado pela presença, prazer recebê-lo no Diário do Noroeste. Adão, primeiro eu quero te dizer que é sempre um grande prazer estar aqui, pela história e pelo que o Diário significa. Para nós é fundamental estarmos aqui no Diário, estabelecendo essa comunicação, esse diálogo com esse meio de informação que há tantos anos presta um grande serviço na cidade de Paranavaí. Agradeço tuas palavras quanto ao que você fala do reconhecimento da população em relação a nós como médico, como político, da votação que nós tivemos, mas nós entendemos que nós estamos falando de pessoas. Nós somos o que nós somos e temos que procurar fazer o nosso melhor sempre. Falávamos disso agora há pouco, de você aqui como profissional e de nós, eu hoje acompanhado aqui do Luiz Paulo, grande vereador, mas antes de qualquer coisa uma enorme pessoa, uma grande pessoa. E é disso que a gente fala quando a gente se propõe a estar atuando em prol da nossa cidade, da nossa região, da sociedade como um todo. Muito obrigado. Agradecendo ao vereador Luiz Paulo, que também acompanha o Dr. Leônidas nessa entrevista. Muito obrigado, vereador. É bom tê-lo conosco também nesse nosso bate-papo, nessa tentativa de levar para a população informações e algo que possa contribuir com o processo eleitoral de 2022. Obrigado, Dom. Voltando então ao Dr. Leônidas, nós vamos começar pelo varejo da política. Nós temos um pré-candidato a deputado estadual que esteve aqui recentemente e classificou o Legislativo como um puxadinho do Executivo em Paranavaí. Como o senhor rebate tal afirmação e reafirma a importância do Legislativo paranavaense? Essa é uma forma de ver, eu respeito a opinião do Rogério, que esteve aqui, eu li a entrevista, mas eu não enxergo assim. Na verdade, eu prefiro ver o lado harmônico dos poderes. Não há nenhum problema de que a Câmara se entenda com o Executivo. Nós não precisamos o tempo todo ficar em guerra. A somatória dos esforços tem atendido a nossa população. E a população tem recebido o bônus disso. Se nós ficarmos lá travando o município, isso vai atrasar projetos, isso vai atrasar as obras. Já não está fácil, nós estamos vivendo um momento de crise. Falávamos isso agora há pouco na rádio. Quantos processos licitatórios acabaram dando deserto ou tiveram abandono das empresas por causa da demora entre o que foi proposto e aquilo que as empresas irão receber, e elas acabam achando... Imagina se a gente criar mecanismos para demorar mais ainda. O poder público ele já tem a fama de ser moroso nas suas ações. Nós temos que achar caminhos para que as coisas sejam mais céleres, mais rápidas, para atender a nossa população. É essa a visão que a gente tem defendido, do bom entendimento. Do bom entendimento. Talvez ele, enquanto foi prefeito, não tenha conseguido estabelecer essa harmonia. E isso gerou, sim, dificuldades para a gestão, que foram visíveis. O prefeito Kaique não tem tido realmente essa dificuldade, mas eu reafirmo aqui, aquilo que não tem sido adequado tem sido, antes de ir para a votação e se criar aquele debate enorme e desnecessário, nós temos conversado. O próprio Luiz Paulo aqui tem se empenhado muito na CCJ para que os projetos cheguem já muito bem acertados no sentido da constitucionalidade, da moralidade, da impessoalidade para a votação.
Quantas conversas foram estabelecidas com a Procuradoria do município? E como exemplo eu cito agora o projeto dos agentes de apoio educacional, que tinha um problema e o Luiz Paulo foi pessoalmente até ao executivo para acertar o que estava lá talvez com alguma dificuldade. Então nós entendemos que isso é harmonia, porque os poderes, apesar de independentes, podem e devem ser harmônicos. As cidades que procuraram esse caminho, com certeza, tiveram melhores resultados. As cidades que ficaram naquela situação de briga, de legislativo que fica querendo mostrar um falso serviço, essas não, essas estão travadas. Eu vou citar aqui como exemplo o Moarama, que é um brigueiro o tempo todo. Nós estamos assistindo, tem alguns amigos lá na Câmara, eles falam da dificuldade do bom entendimento, né? Que, graças a Deus, isso aqui em Paranavaí não tem acontecido. Outro pré-candidato esteve conosco e apontou que considera nepotismo, que seria nepotismo cruzado, inclusive, entre os poderes legislativo e executivo. Como que o senhor, na condição de presidente do legislativo, encara essa questão? No caso, você está falando da Simone na diretoria da UPA, que é minha esposa. Na verdade, nós não somos legalmente casados, mas ela é minha esposa, a gente vive junto já há bastante tempo, são 12 anos. Eu vejo que, na verdade, para o município é extremamente saudável ter alguém que é enfermeira formada, que tem experiência de trabalho, é mestre na área dela, tem uma formação fantástica, tem serviço prestado no serviço público e poderia estar ainda atuando no serviço público, né? Foi chefe de serviço no Hospital Unimed, vou citar aqui, claramente, tinha sido já no Hospital São Lucas. Para o serviço público, eu acho um ganho. De qualquer forma, não fui eu que a coloquei lá. Ela recebeu um convite da secretária de Saúde, a Andréia, quando a Andréia estava iniciando a sua jornada como secretária de Saúde. Pessoalmente, eu ainda fui contra, mas eu não posso impedir a Simone de trabalhar. Ela recebeu um convite, é uma profissional, tem formação, é capaz, né? Quanto ao cruzado, eu não entendo porque na Câmara não tem ninguém lá que tenha sido... A pessoa se referiu como supostamente cruzado, nem deu informação. É fácil. Esse é o momento que a gente espera as acusações. Agora eu não entendo, porque a Simone está na UPA há 5 anos, como diretora da UPA. Mudou e todos são testemunhas disso, a forma de atendimento lá, tá? Se por um lado nós temos as dificuldades, porque a UPA praticamente se transformou num hospital, porque nós temos um déficit de leitos, e eu penso que essa é uma discussão que nós temos que ter, e não ficar na picuinha da política. Nós temos que entender como é que a gente vai avançar a saúde na nossa região para ter melhores resultados, mas a UPA mudou. A UPA hoje cumpre um papel de hospital na nossa cidade, pacientes ficam lá, são muito bem atendidos, a qualidade do serviço melhorou muito, a celeridade dos processos melhoraram muito lá dentro, e eu penso que é isso que a gente tem que enxergar. Não precisa ficar procurando coisas para querer me agredir politicamente por causa do momento. Não faz sentido, faz 5 anos que ela está lá, todo mundo só se atentou a isso agora, né? Então eu acho no mínimo suspeito alguém querer levantar essa questão agora, mas de qualquer forma eu respeito. Foi feito o mesmo que esteve aqui, esse eu não vou citar o nome, né? Ele veio até aqui e também apresentou uma queixa, apresentou alguma coisa no Ministério Público, tá? Se o Ministério Público achar que ela deve ser afastada, ela vai ser afastada. Vai ser afastada, ela vai voltar para as atividades dela. Assim, não há a necessidade pecuniária dela estar lá. Não há essa necessidade. É uma forma de contribuir com o município. E quem quiser, pode ir lá, qualquer hora. A Simone cumpre o seu horário diariamente. Fora do seu horário, eu convivo com a Simone à noite. O telefone não para, são os problemas da UPA que ela fica resolvendo. Então eu penso que para o município é um ganho. Mas sempre vai ter aquele que vai discordar da minha opinião. Esclarecendo ao Dr. Leônidas que o Diário do Noroeste deixa de citar nomes para evitar justamente o uso político durante o processo eleitoral. Perfeito. Mas por entendermos que está subentendido e por ser necessária essa explanação do vereador, é que nós fazemos tais pontuações. Sem problema.
Partindo então para o ambiente da Câmara. O Dr. Leônidas, que tem uma vida como médico e de repente se envereda pela política, e aí nós sabemos que a política é o ambiente do cidadão, e sobretudo para o cidadão bem intencionado, o ambiente na Câmara tem umas especificidades neste mandato. Pela primeira vez, por determinação judicial, foram afastados 2 vereadores, que, embora seja decisão judicial e decisão judicial cumpra-se. Depois nós temos um segundo momento, o processo de cassação do vereador que está agora em fase de trâmite. Em qual medida o presidente entende que isso atrapalha ou não atrapalha, ou é do jogo político, enfim? Gostaria que o presidente falasse algo sobre esse cenário de mudanças, algumas até inesperadas. Adão, é lógico que eu gostaria de ser presidente da Câmara num momento mais tranquilo, né? A exemplo do que nós tivemos nos 4 anos passados, quando eu fui vereador a primeira vez, que foi um ambiente de muito mais tranquilidade, entendimentos, mas nesse nós tivemos situações que fogem do nosso alcance de decisão. Veja bem, a Justiça determinou o afastamento de 2 vereadores, do Trocini e do Mancha. Como você disse, cumpre-se. Nós cumprimos. Houve a denúncia contra o vereador em tela, que está lá tramitando. Nós procuramos cumprir o regimento. Houveram outras denúncias. Nós cumprimos o regimento, colocamos para avaliação do plenário, né? A diferença é que contra este vereador, contra o qual tramita uma comissão processante, e nem vejo que é contra, às vezes é a favor, porque o que precisa é averiguar os fatos e oferecer a mais ampla defesa para o vereador, né? Nos outros 2 casos, um contra o prefeito Kaique e outra contra o próprio vereador Luiz Paulo, o próprio plenário decidiu pela não aceitação das queixas e assim arquivando-se essas denúncias, né? Faz parte, está previsto, regimental, né? E a nós coube apenas dar o andamento. Não vejo nenhum problema nisso. O que nos cabe? Valmir, Trocini e o Mancha foram afastados, entraram Maria Clara e Zenaide, que elas façam o melhor trabalho. Não é para mim, é para a nossa população. Sabe, a Câmara, ela tem que ser resgatado o valor e a importância dela. Na cultura da nossa cidade, a Câmara perdeu importância. Quando eu me propus a participar da Câmara, e aqui eu falo com muito orgulho, eu tive o voto do Luiz Paulo na minha primeira eleição, e depois ele, inspirado na nossa atuação também, hoje é vereador junto com a gente. Esse é o nosso papel, inspirar as pessoas para que elas participem da política. Eu sou associativista, fui presidente da Sociedade Médica de Paranavaí, tantas vezes entrevistado por você. Fui vice-presidente da Associação Paranaense de Medicina, sou cooperativista, participo da Cooperativa de Serviço Médico da nossa cidade. Mas eu entendo que a política ela é mais um meio pelo qual a gente possa fazer pela nossa população. E por isso me prestei a estar lá. Então, quando eu falo da Zenaide Maria Clara fazer o melhor, essa é a cidade que eu moro. Essa cidade tem que melhorar mais. Pelo André, por você, pelo Luiz Paulo, mas sobretudo pela próxima geração. Por essas pessoas que fazem o nosso dia a dia, que vivem aqui as suas dificuldades, mas também as vantagens de estar em Paranavaí e na região noroeste. E eu falo isso porque essa é uma região muito boa de se morar. Baixo índice de violência, já foi mais tranquilo, mas nós temos um índice educacional reconhecido no estado inteiro, nós estamos melhorando nos índices de saúde. O nosso IDH, ele não é um IDH baixo, é um IDH bastante interessante. O que precisa? Precisa que o Estado olhe mais para a nossa região, invista mais aqui, acredite mais aqui, nós temos um potencial enorme. Então, quando eu falo tudo isso, isso parte da Câmara, porque a Câmara é o local de debates, de ideias, e não de picuinha. A picuinha eu quero deixar de lado.
Então, vamos cumprir. Se as pessoas querem ficar apresentando denúncias, travando o trabalho da Câmara, eu vou fazer o quê? Está no regimento. Nós vamos colocar para avaliação e os vereadores farão o seu melhor, eu tenho certeza. Perfeito. Dr. Leônidas, partindo agora para as eleições 2022, portanto, apontando para o futuro, e só ponderando que essas questões anteriores são relevantes porque elas dão conta de um conteúdo do tempo presente, como está a pré-campanha e qual a importância desse momento às vésperas das convenções, que é quando efetivamente teremos aí candidatos e poderemos tratar de forma mais efetiva das ações e confrontar ideias? Adão, nós apresentamos a nossa pré-candidatura por conta de um cenário favorável que a gente entende de alinhamento político. Todos sabem, o deputado Tião Medeiros é pré-candidato a deputado federal, o que faria com que, não é uma vaga dele, teria que passar por uma eleição, mas esta candidatura, pré-candidatura do Tião para estadual fez com que surgisse essa vaga. Todos esperávamos que o prefeito Kaique fosse o candidato, mas ele, numa decisão pessoal, preferiu cumprir aquilo que ele foi eleito. O mandato dele de 4 anos para prefeito, como prefeito, né, era aquilo que ele tinha se proposto, e com isso, declinando do convite para ser candidato, o nosso grupo político, alinhado, Tião Medeiros, prefeito Kaique, vários vereadores, acabaram decidindo pela apresentação do meu nome. E eu aceito com maior honra, orgulho, mas também com uma responsabilidade enorme. Eu sempre digo, eu nunca fui e não pretendo ser candidato de mim mesmo. Todos sabem da minha atuação como médico, todos sabem que eu estou numa fase na medicina, eu diria até no auge da minha carreira médica. Tenho meu consultório com uma procura grande, né? Inclusive esse momento tem sido bastante difícil porque as pessoas confiam no nosso trabalho como médico e elas pedem, olha, não para de atender. E eu tenho me esforçado bastante para cumprir todas essas missões que surgem. Mas eu vejo da possibilidade de contribuir nesse processo. Contribuir fortemente, porque após o período de pandemia, ficou bem visível as dificuldades que nós temos na saúde regional. A escassez de leitos, as dificuldades de especialidades oferecidas pela Santa Casa e que nós precisamos ampliar, a dificuldade na abertura da unidade Morumbi, que depois de tanto tempo, tanto investimento, tanta luta, ela conseguiu funcionar apenas parcialmente. Então, eu consigo contribuir muito nesse campo, mas quem me conhece sabe, eu gosto muito da região, conheço cada município da nossa região, já visitei todos, e não agora, né? Eu conheço a nossa região porque eu gosto muito daqui, eu sou nascido em Nova Londrina, trabalhei em São Carlos, trabalhei em São João, trabalhei em Santo Antônio do Caiuá, trabalhei em Guaraçá, trabalhei em Terra Rica. Se eu for citar, eu conheço todos os municípios da nossa região e sei muito das demandas e necessidades de cada munícipe, de cada cidadão da região noroeste. Poder contribuir nesse processo, para mim, é um grande orgulho, é uma grande responsabilidade e eu vejo da minha capacidade já apresentada no Legislativo Municipal que ela pode ser ampliada através do Legislativo Estadual. Essa era a pergunta seguinte, porque a política exige dedicação integral e nós sabemos que o Dr. Leônidas tem atendido normalmente nas suas funções da saúde, inclusive saúde pública, salvo engano. E como conciliar a exigência da política, que é o visitar, enfim, o varejo da política, e a medicina, que é algo tão peculiar, tão sensível? Adão, eu sou sincero em te falar que eu sempre organizo muito a minha vida, cada passo que eu vou dar. Muitos não sabem, eu tenho uma filha que já é cirurgiã, muito bem formada, a quem eu acredito uma capacidade maior que a minha. Ela é melhor formada do que eu sou, ela está no 4º ano de residência médica, fez cirurgia geral, está fazendo cirurgia do aparelho digestivo, e muito da medicina ela vem ocupar.
Isso é geração para geração, faz parte da vida. Né? Não adianta eu ficar aqui abraçando, vou fechar esses... Não, ao contrário, eu acho que a gente tem que pensar o amanhã para eles mesmo, para os jovens, para os nossos filhos. Assim como a minha filha pretende voltar para cá, tantos outros vão vir para cá. Eu vejo que é possível a conciliação, ainda que em tempos distintos. Tá? Nós temos exemplo disso, o Dr. Batista em Maringá consegue conciliar sua atuação como deputado e sua atuação como médico, mas algumas coisas naturalmente, eu estou ficando já com uma certa idade, Adão, 53 anos, né? E eu pretendo, de qualquer forma, independente dos resultados... Somos contemporâneos. Exatamente, um menino você, né? E eu pretendo, de qualquer forma, reduzir um pouco, né, as minhas atividades em alguns aspectos. Ontem eu estava na Santa Casa, quarta-feira, todos sabem, é meu dia de plantão fixo. Eu fui sair do centro cirúrgico, era 9h40 da noite, entendeu? A gente começa a sentir um pouco o tempo, eu passei o dia em pé operando, o corpo começa a acusar algumas coisas, eu preciso me cuidar um pouco mais em relação à minha própria saúde, né? E a Isabela vem exatamente para ocupar alguns espaços. Outros, meu consultório, meus pacientes antigos, eu vou continuar atendendo dentro de uma possibilidade já bem combinada, porque os pacientes me cobram muito isso, né? Mas eu vejo a possibilidade de um bom exercício político independente dessas questões. E quanto... Você me permite só uma pois coisa? Não, fica Quando você fala do público, né, você sabe que eu não tenho contrato pessoal com a Santa Casa, eu não sou concursado, né, eu presto serviço para a Santa Casa. Mas a qualquer momento eu posso falar, olha, parei, cumpri minha missão. Né? Eu faço muito porque eu gosto também, eu ganho para isso, não discuto. Né? E há uma demanda, uma carência. Mas eu não tenho essa obrigação de continuar lá, cumprir os anos de trabalho, é vida privada isso. Tá bom? A minha relação com a Santa Casa mesmo é uma relação privada. Nós temos uma empresa que presta serviço, né? A Santa Casa, não é público. Perfeito. O senhor tem recebido apoios na região? Imagino que sim. Quais são esses apoios? Qual o tamanho da região que o Leônidas está trabalhando? E o senhor já citou Tião Medeiros e o prefeito Kaique como as duas grandes lideranças que estão com o senhor nessa missão. Mas regionalmente, qual é a abrangência da sua campanha? Até onde o senhor pretende chegar e quais lideranças importantes, além dessas, nós poderíamos aí acrescentar? Adão, não posso ser aqui hipócrita de falar que o meu carinho não é voltado todo para a região da Monpar, né? Mas você sabe que Paranavaí abrange uma região que ultrapassa os limites da Monpar. Então, eu vou começar citando para você algumas situações de apoio. Castelo Branco, Nova Esperança, Colorado, outras cidades que nós já estivemos, além de todas as cidades da Monpar. Eu não vou aqui cometer a gafe de querer citar um ou outro, né? Mas em todos os municípios da região nós temos apoio de vereadores, temos apoio de muitos suplentes de vereadores que acreditam na nossa caminhada e que estão nos abraçando nesse momento. E eu estou muito feliz. Feliz porque além desse apoio político, as pessoas têm entendido a necessidade de mantermos um deputado daqui. Isso me dá uma alegria. E aqui eu falo até defendendo as outras pré-candidaturas que são daqui. As outras pré-candidaturas também devem ser avaliadas. Porque o que nós não podemos perder, a região da Monpar tem que entender, que se nós insistirmos no voto naquele que é de fora, mais uma vez nós vamos retroceder. Nós temos que manter o nosso candidato da região, aquele que conhece a região, aquele que sabe as dificuldades da região, aqueles que sabem quais são os potenciais, desde Jardim Olinda, Querência do Norte, de Alto Paraná, a Terra Rica, o Porto São José. Nós temos que ter as pessoas que conheçam esse dia a dia, porque esse olhar vai ser diferente. Diferente daquele que vem lá a cada 4 anos e promete a emenda parlamentar de 100 mil, de 200 mil, que não resolve o problema da nossa população.
ajuda o prefeito em algumas situações, mas não resolve o problema da nossa população. Está na hora, efetivamente, do Estado devolver para a região noroeste um pouco daquilo tudo que nós já produzimos aqui. Eu vou falar isso 1000 vezes. Não é para mim, é para essa região. Porque essa região ela tem que ter marca muito forte no mapa político do Estado do Paraná. O deputado Tião Medeiros, naturalmente, nós temos muitas boas conversas, um alinhamento excelente. E aqui eu peço que, independente de quem seja o candidato a deputado estadual que você tenha, escolha o Tião Medeiros para, dando tudo certo, é um pré-candidato, mas para federal. Por que eu falo isso? Porque vai ser bom para a nossa região. Vai ser muito bom para que a gente consiga acelerar o nosso desenvolvimento, para que a gente consiga, de fato, atender os anseios da nossa população. Isso é fundamental. Não há crescimento sem representação política, em nível estadual e em nível federal. Embora o tempo já seja considerado curto para esse debate, o presidente da Munpar esteve conosco e propôs ainda uma reflexão para tentar afunilar ainda mais, reduzir ainda mais o número de candidatos a deputado estadual para facilitar a viabilidade eleitoral. O senhor acha que isso ainda é possível? Está sujeito a esse processo? Foi procurado para isso? Não, nós não fomos. Na verdade, interlocutores falavam, você abriria a mão? Mas vamos fazer um raciocínio. Hoje, em Paranavaí, o nosso prefeito é o Kaique, que nos apoia. Se eu hoje falar que renuncio à minha candidatura e não há alinhamento entre o nosso prefeito e o outro candidato, faz sentido? É só um raciocínio. Eu penso que, assim, se o nosso grupo definir que o meu nome não é o melhor para esse momento, nós escolheremos outro nome neste grupo que hoje está atuando no poder executivo, legislativo da cidade de Paranavaí. Mas se for procurado, eu iria para essa mesa de conversação. Converso, não tem nenhum problema. Mas eu só vejo uma possível solução nesse sentido se ambos acabassem desistindo. Eu acho que nesse momento, já com tantas conversas avançadas, regionalmente falando, eu acho muito difícil. Mas aí eu quero fazer outro raciocínio, Adão. Se você pegar uma cidade como Cianorte, o que eu ouço é que sairão 6 candidatos. Se você pegar o Moarama, me falaram lá de 5 a 8 candidatos. Campo Mourão, são 5 candidatos. Guarapuava, 8 candidatos. Não sei, é o que a gente escuta falar. Paranavaí, 2 candidatos, 3 agora, considerando, né? Mas o número de habitantes que nós temos, 100 mil habitantes, você vai ter pessoas que são a favor do prefeito Kaique, 65% de aprovação nas urnas. Não é pesquisa, é urna, 65%. E você tem 35% de pessoas que não votaram no prefeito Kaique. É natural que você tenha os alinhados e os opositores. Não tem como, de repente, todo mundo dar a mão e falar a mesma língua. Não tem como. Nós começamos a nossa conversa com a visão que eu considero torta, equivocada, do outro candidato em relação à Câmara. E nós enxergamos harmonia, ele enxerga puxadinho, né? Muito triste isso, entendeu? Como é que você alinha essas ideias? Eu acho difícil, acho muito difícil. E o avançado das conversas e a percepção da aceitabilidade regional da nossa proposta, eu acho que hoje não reverte mais esse quadro. Dentro de uma eleição proporcional, tem algumas pegadinhas. Sem dúvida. A eleição proporcional ela exige alguns cálculos, algumas reflexões. Dentro do seu partido, como está hoje a viabilidade, qual a viabilidade eleitoral dos candidatos dentro do Cidadania? Minha vida está mais fácil, isso eu não tenho nenhuma dúvida. Nosso partido hoje é federado com outro partido, o PSDB. É uma chapa hoje conjunta que deve fazer 5 cadeiras. Nós temos 4 deputados estaduais, são 3 do PSDB e 1 do Cidadania.
Nós entendemos que a perspectiva é entrar na terceira cadeira com em torno de 35 mil votos, tá? Acreditamos que a partir de 30 mil votos a gente esteja disputando uma das 5 cadeiras, tá? Diferente da outra candidatura, e aí, já que perguntado, eu não posso deixar de fazer a comparação. Um partido que tem 16 deputados estaduais, tá? Que deve fazer de 12 a 14 cadeiras, tá? E que deve ter como corte em torno de 55 a 60 mil votos. Eu acho que a minha jornada é mais tranquila nesse sentido. Mas eu não paro para pensar nisso, porque senão dá aquela sensação de que assim, dando certo, insisto aqui, é uma pré-candidatura, né? Vai para as convenções, deu certo, virou uma candidatura, nós vamos trabalhar por quanto? Pelo máximo do apoio da população. É isso que a gente tem que ter lá em vista. Você está trabalhando por quanto? Por 30 mil votos? Eu já vi muitos entrarem nessa, né? Desse tipo de discurso que vem de fácil. Eu me elejo mais fácil, vota em mim porque eu me elejo mais fácil. Eu nunca me preocupei com isso. Quando eu fui candidato a vereador, fui o mais votado na primeira eleição, fiz 1.000 votos, 988 votos a mais que o segundo. Procurei estabelecer com todos o diálogo e por isso as pessoas reconheceram e votaram maciçamente. Fui o segundo mais votado numa reeleição e você sabe que reeleição é sempre mais complicado, né? Então eu não fico pensando nessa questão do número de votos. Eu penso realmente na qualidade das propostas, naquilo que é possível a gente oferecer para a nossa população. No plano estadual, nós sabemos a importância das lideranças para os grandes projetos, sobretudo de infraestrutura, que são projetos caros. Hoje, o desafio do Noroeste, um dos desafios postos, é a duplicação da BR-376 até a região dos rios e a ponte interligando o Mato Grosso do Sul. Como o Leônidas vê esse projeto e a viabilidade dele, já que nós estamos falando de cerca de R$1 bilhão? Primeiro, eu deixo aqui o meu apoio irrestrito a esse projeto. Eu vejo que isso vai ajudar a desenvolver toda a região noroeste e não apenas essa área atendida aqui com a duplicação da BR. Vejo que é viável, é um investimento que o Estado tem que fazer, faz parte daquele discurso que eu te falei, do Estado devolver para nós um pouco daquilo que a gente já ofereceu, produziu, e isso traria inúmeras vantagens, tá? Desde a qualidade de vida do cidadão, diminuindo o número de acidentes, empresas que venham se estabelecer, quanto a um outro aspecto que hoje talvez seja o nosso maior potencial, que é o desenvolvimento do turismo no Rio Paranapanema e Rio Paraná. Qual é o estado que não quer uma área turística, se nós sabemos que este segmento é o que mais rapidamente se desenvolve em qualquer região e que traz retorno para o Estado, como fator arrecadador? Então eu acredito sim que o Estado, através da gestão do governador Ratinho, que as pesquisas mostram deve se eleger, que ele está muito atento a esse detalhe. Tanto é que está investindo maciçamente também no litoral, na região de Matinhos, a história da ponte Continente Guaratuba. Então, a ideia de fortalecer o turismo no estado do Paraná está bem marcada, bem claro. E eu vejo sim que isso deverá acontecer. Deverá acontecer. Talvez não no tempo que nós desejamos, mas vai acontecer porque isso vai ser uma necessidade do próprio Estado. Perfeito. Eu vou unir 3 reflexões para a gente ganhar em escala. Nós temos a saúde e na condição de médico, o senhor sabe disso, como poucos candidatos ou como poucos agentes públicos. A Santa Casa dobrou de tamanho, ganhou uma condição de resolutividade muito maior. Em contrapartida também, as suas necessidades são maiores. E como fechar essa conta? E aí, já emendando no outro assunto, levando em conta que a pandemia trouxe alguns prejuízos sociais, algumas demandas extras, inclusive com pessoas que pagavam um plano privado e que acabou também no sistema público, pessoas que acabaram no sistema público. Como o senhor vê o fechamento dessa conta?
Então, a Santa Casa aumentou de tamanho, o recurso não dobrou de tamanho. Nós precisamos mais, sem dúvida. A Santa Casa, que fica em Paranavaí, mas não atende apenas Paranavaí, tem atendido toda a região. Hoje ela sofre muito porque ela está no meio termo. Você tem procedimentos no sistema público que podem ser rentáveis. O Diário mesmo apresentou recente uma notícia da instalação de hemodinâmica em Paranavaí, primeiro passo para que a gente tenha cirurgia cardíaca. Como você tem procedimentos que conseguem ter um acesso a mais recursos, em contrapartida você tem procedimentos e aqui nós não estamos falando do valor de vida, nós estamos falando de recurso para manter a saúde funcionando, e nós temos procedimentos que dão prejuízo para a Santa Casa. Apenas melhorando a complexidade da Santa Casa é que nós vamos conseguir manter o atendimento a esses outros procedimentos de forma que haja um equilíbrio. E como é que você melhora essa complexidade da Santa Casa? Aí, na verdade, faz a interlocução no Estado, né? Já que a ideia da saúde ela é tripartite, você tem o federal, o estadual e o municipal, né? Você faz a gestão junto ao Estado, mas você canaliza recursos através do governo federal, através do Ministério da Saúde, que foi o que aconteceu na questão da hemodinâmica. Nós temos que avançar essa conversa, tá? Quanto à questão da pandemia, né? Ela serviu, se por um lado é uma catástrofe, uma tragédia social, ela serviu para despir alguns mitos, né? De que estava tudo bem, de que 10 leitos de UTI na região noroeste era suficiente, né? Coisas que o Estado deixou acontecer, e aqui a gente, ainda que o partido ao qual pertence a Cidadania esteja na base de apoio do governador Ratinho, eu também tenho que apontar algumas falhas. Nós já deveríamos ter muitos mais leitos, agora nós estamos com 20 porque foi aberto uma nova UTI na Santa Casa, aqui do centro, mas nós precisamos de mais leitos. Na pandemia, foi necessário, num movimento extremamente rápido, criar-se leitos de UTI para atender os nossos pacientes. Mas ali ficou bem claro algumas fraquezas, algumas fragilidades do nosso serviço hospitalar para a nossa região. Nós tivemos problemas, sim, ainda que a estrutura do município rapidamente foi desenvolvida, inclusive com uma decisão muito corajosa da secretária de Saúde, Andréia, juntamente com o prefeito Kaique, de ocupar a unidade Morumbi para criar leitos de atendimento à pandemia, nós tivemos momentos de ter fila, pacientes esperando na UPA por leitos para atendimento das síndromes respiratórias que nós tivemos. Pandemia e crise econômica também empurraram mais pessoas para o Sistema Único de Saúde? Sem dúvida, isso acontece, até porque houve desemprego, né? Talvez no micro aqui, né? Se nós pensarmos no município, procurou-se o COI, do qual o Luiz Paulo participou ativamente, eu participei no início, depois eu me voltei para as coisas internas da Santa Casa, mas procurou-se, através do COI, manter a nossa economia local funcionante. Mas nós sabemos que grandes empresas fizeram demissão, e essas grandes empresas são os principais contratadores, os principais contratantes de planos de saúde. E muitas pessoas acabaram perdendo esses planos, perdendo assim o acesso à medicina privada, tá? Muitos consultórios médicos aqui também sofreram os reflexos dessa situação, né? Tendo uma diminuição de pacientes usuários de planos de saúde. Mas eu quero acreditar que nós vamos colher, num momento posterior a essas eleições, uma retomada, tá? Acho que por outras questões que têm a ver mais com a economia mundial, nós vamos até outubro, novembro, é o que eu tenho lido, ainda sofrer um pouco. Aumento do combustível, o ferro aumentou muito o valor, a construção civil está empacada, isso gerou um pouco da diminuição de empregados na construção civil. Nós temos acompanhado esses movimentos. Algumas coisas em relação à China. A China teve uma contaminação do seu rebanho suíno e aí a China se voltou
para dentro do seu mercado, né? Isso diminuiu, como eles tiveram que sacrificar um número enorme de animais lá, eles tiveram que diminuir um pouco as importações chinesas e nós sofremos com isso, nós deixamos de receber recurso chinês, né? Isso tudo nos afetou aqui também, naturalmente, né? A globalização tem suas vantagens, mas tem grandes desvantagens também. Perfeito. Dr. Leônidas, o Diário do Noroeste fará 67 anos, dia 23 de outubro de 2022. E cumprindo a sua missão de defender a região Noroeste, defender as grandes bandeiras paranaenses, também participará dessa eleição com absoluta transparência, deixando o espaço sempre à disposição e agradecendo a presença de todas as pessoas que se propõem a estarem aqui e debaterem conosco os temas relevantes. Nesta perspectiva, nós queremos agradecer ao vereador e presidente da Câmara, Leônidas, e pré-candidato a deputado estadual, agradecer ao Luiz Paulo por estar conosco e deixar sempre à disposição, sempre que houver algo relevante, e também dizer, se algo não foi dito ou não foi perguntado, que o senhor fique à vontade para suas considerações. Eu que agradeço estar aqui hoje com você, Adão, sabe do respeito que eu tenho. Do Diário do Noroeste, eu só espero que vocês continuem sendo o que sempre foram ao longo da história. Um instrumento de informação, de comunicação em prol da nossa população, né? E aqui a gente falava disso, você que tem toda uma história aqui, suas perguntas são sempre muito acertadas, não tenho o que pontuar aqui, achei muito rica a nossa entrevista e eu também estou à disposição para informações, para estar falando para você dos nossos planos, das nossas ideias, dos nossos projetos e sempre à disposição também lá na Câmara. Eu, Luiz Paulo, todos os vereadores se colocam à disposição. Muito obrigado pelo espaço e espero ter aqui respondido satisfatoriamente as dúvidas e aquelas que porventura fiquem ainda. Eu sou muito acessível, todo mundo sabe disso. Aqueles que estão nos acompanhando, fiquem à vontade, estou à disposição. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Luiz Paulo.